Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando, continuando falando sobre quadrinhos aqui, resenhas sem spoiler aqui para indicar quadrinhos para vocês, incentivar vocês aí a lerem quadrinhos da DC, porque tem muita gente que pensa que tipo a mídia principal é os filmes, e isso não é verdade. A mídia principal da DC Comics, dos super-heróis no geral, é os quadrinhos, é a principal mídia, é da onde eles tiram tudo, as ideias, tudo. Não é animação, não é games e não é o cinema. Muito menos série de TV, são os quadrinhos. E aqui eu vou indicar pra vocês a primeira HQ do selo DC Black Label que foi lançada, se não me engano, em 2018, 2017, não lembro o ano. Mas é um quadrinho que já tem alguns 5 anos que foi lançado, por aí. Que é um quadrinho que eu gosto muito, mas foi um quadrinho polêmico quando foi lançado por conta de censura. Vamos fazer uma resenha sem spoilers desse quadrinho que eu adoro, com uma arte absurda do Lee Bermejo, que é uma desenhista preferida do Batman. Preciso confessar pra vocês, acho o trabalho dele incrível. Então, é um quadrinho aqui um pouco mais caro, ele custa R$100, mas é um quadrinho que vale a pena você ter aí, caso você já seja um colecionador ou esteja começando, que é um encadernado assim, fora de cronologia. Isso aqui é um Elseworlds, aqui não faz parte de cronologia nenhuma. Tem um quadrinho antes desse, que é o Coringa, do Azzarello do Lee Bermejo, eu vou mostrar pra vocês também. Mas aqui o roteiro do Brian Azzarello, desenhos incríveis do Lee Bermejo. Vamos lá ver aqui então, sem spoilers, Batman Amaldiçoado. Bom, tá aí o quadrinho, Batman Amaldiçoado. O legal desse quadrinho é que foi o primeiro quadrinho com selo DC Black Label, tá aqui ó, que veio para substituir a Vertigo, né? Vamos lá, lombadinha aqui. O preço de capa desse quadrinho é R$100, ele é meio caro sim, ele tem um formato maior do que qualquer outro quadrinho normal. Deixa eu pegar um quadrinho normal aqui pra vocês verem. Vou pegar um quadrinho aqui qualquer aqui, tá? Você vê como ele não é o formato americano, ele é um pouco mais largo, né? Todos os do DC Black Label são assim. Por exemplo, você pega aqui o Mulher Maravilha, Terra Morta, né? Os quadrinhos são do mesmo tamanho aqui, ó. Você vê que são do mesmo tamanho. Esse quadrinho aqui tem o meu desenhista preferido do Batman, que é o Lee Bermejo, escrito pelo Brian Azzarello. O Brian Azzarello tem uma fase muito boa dele diante da Mulher Maravilha nos 952. Que é essa fase aqui. São alguns encadernados, né? Se eu não me engano, eu tenho 5, porque o último eu não consegui pegar, a Panini até hoje não republicou. Bom, tá aqui a lombadinha, Batman Amaldiçoado, Damned. Lembrando, isso aqui não é parte da cronologia de si, isso daqui é um Elseworld. Assim como todas as histórias que você vai ver aqui no DC Black Label. Vamos lá, olha só a arte desse quadrinho. Isso aqui é um desbunde, o negócio é muito foda. O Lee Bermejo, se eu não me engano, ele desenha com tinta e tal. Ele é um cara sensacional assim nos desenhos. Pensa no Batman com o uniforme parecido do Ben Affleck, só que 50 vezes melhor. E pensa no Robert Pattinson anabolizado. Esse é o Batman dele. Bruce Wayne, né, do Pattinson anabolizado. Olha só a arte do cara. Isso aqui é insano. Eu faria um quadro com essa arte aqui, ó. Eu sempre acho muito louco esse Batman sorrindo. O Batman sorri. É um personagem ameaçador demais, porque ele quase não sorri, né? É bem bizarro. Mas não tô falando do Batman que ri, não. Que o Batman que ri eu acho muito ruim, assim. Olha só os desenhos. Bom, aqui começa com o Batman numa ambulância, todo ferrado. Cara, a arte desse quadrinho aqui... Eu vou falar muito da arte desse quadrinho. Se prepara que eu vou me tornar repetitivo nesse vídeo. Bom, ele aqui na ambulância, tals, mostrando aqui. E aí a galera tá tentando meio que tirar a máscara dele, tá ligado? E aí ele já começa a arregaçar os paramédicos aqui. E aí ele já pula pra fora do negócio. Nessa que ele pula pra fora, ele cai aqui e tal. Ele tá aqui no meio de uma galera e tal. Sai na mão com esses caras. Ele cai tipo num beco do crime. Não no beco do crime, né? E aí começa a rolar uns flashbacks, né? Tipo assim, ele caindo da ponte. O que aconteceu com ele? Ele caiu da ponte e tal. Ele começa a se questionar. Porque o quadrinho aqui atrás ele fala: o Coringa está morto. Quem matou o Coringa? E aí o Batman começa a acreditar que foi ele próprio que matou. E olha só que doido. O Brian Azzarello ele tem uma visão mais pessimista do Batman. Eu gosto nessa história. Tem gente que não gosta tanto, né? Mas eu gosto bastante nessa história. Esse quadrinho aqui é o quadrinho famoso por mostrar o Bat-Bilal. Não sei se vocês lembram dessa época quando ele lançou. Se eu não me engano foi em 2017, 2018. Cara, e aí ele encontra aqui no meio do... Ele tá no meio de um... Tipo de um beco. Quem encontra ele nada mais nada menos que o John Constantine. No quadrinho é falado pelo Brian Azzarello principalmente que ele queria fazer uma história da Liga da Justiça Sombria. E aí ele acabou colocando uma história do Batman com a Liga da Justiça Sombria
todo mundo aí em partes. E tem uma parada aqui de flashback muito doida, né? O Bruce pequeno. E aí você vê aqui toda a construção dele. Tem um lance dele com a magia, que é aquela mesma personagem do primeiro Esquadrão Suicida. Vocês vão lembrar dela, ó. Ela é uma personagem bem poderosa. E aí, mano, você tem aqui ela sendo, assim, é uma personagem muito da hora. Muito diferente do que vocês viram no filme. Esquece aquilo que vocês viram no filme. E aí o Batman foi... Tipo, o Constantine levou o Batman de volta, né? Levou ele pra casa dele e tal. E aí eles têm toda uma conversa. O Constantine nessa história, ele é meio que um guia espiritual do Batman. É muito doido, né? E aqui é muito foda. A arte do Libermeiro é da hora porque, assim, ele meio que, tipo, faz um Batman que ele é muito real, né? Em termos físicos aqui. É muito da hora. E aí você tem todo esse flashback, ó, voltando à ponte e tal. O lance do Bruce. Aí o Bruce pequeno, os pais dele vivo. E aqui mostra ele aqui em Gotham e tal. É muito louco assim como ele se mistura também. Aí você vê a polícia. Aqui o Gordon, né? Alguém morreu aqui. O Batman já olhando por cima. É muito foda. Que o visual do Gordon é muito louco também. Aí você tem toda aqui uma cena bem legal. Que o Gordon fumando cachimbo. Comédia. Aqui o Batman, como ele apavora os criminosos, né? Tá atrás desse cara aqui. E, mano, eu gosto muito desse logo aqui, ó. Pra mim é o melhor traje do Batman também. E aí o Batman sai correndo atrás do criminoso. Aí ele, de repente, entra aqui na Batcaverna. Quando ele entra na Batcaverna, essa cena é muito clássica, né? Porque aqui, ó, essa cena censurada que mostrou o Bat-Bilal. Aquilo ali, os caras... Puta, é foda. O que eu penso disso? Que foi censurado. Muita gente fala, frescura. Mas eu penso assim, mano. Uma criança pode pegar esse quadrinho aqui, tá ligado? E faz sentido, né? Ele vai ver o Batman, pai, quero o Batman e tal. Não tem uma classificação indicativa nesse quadrinho. Tipo, ó, isso aqui é pra maiores de 18 anos. Não tem isso. Então o pai vai ver e falar, pô, legal, filho. O desenho é bonito, pega aí. Aí ele vai abrindo uma página aqui e vai ter, tipo, mano... Né? Então aí, por isso que eles censuraram aqui com uma sombra. Aqui nem tanto, mas até então tudo bem. Aí aquele na Batcaverna. Os tons de vermelho foi muito puxado pro The Batman, né? Desse quadrinho aqui. E aí você vê o lance dele ser amaldiçoado mesmo pelo Batman. Você vê ele alucinando que o traje tá tentando possuir ele, assim. Pô, sensacional. Essa cena é muito foda. Esse desenho aqui, esse quadrinho vale pela arte, né? Vocês tem que... Acho que vocês já estão meio que vendo isso. O roteiro, muita gente pode amar ou pode não gostar tanto, mas é uma história boa no todo, é uma escrita bem boa. É que ele tá na rua, né, que o Bruce se misturando, ele põe uma barba e tal. E aí ele encontra a Zatanna. Zatanna fazendo uma mágica de rua aqui. Você vê que é um universo meio afetado, né? A Z aqui, tipo, ela meio... Sei lá, deve ter uns 40 anos aqui nessa história. Mas ela tá bem bonita. E aí, cara, você vê aqui o Boston Brand aparecendo, entrando no corpo das pessoas... Né, o desafiador. Isso tudo na rua aqui, o Bruce Wayne se misturando. E aí ele pergunta, eu quero achar uma pessoa, tal, eu quero achar um amigo, né? Ele tá procurando saber quem que matou o Coringa. Ele tá procurando investigar. Pô, cadê o Coringa? Quem que matou ele? Aí ela pergunta, é esse o seu amigo, né? E aí ela mostra a carta do Joker, ela tá fazendo uma mágica. A Zatanna é bem da hora nessa HQ, né? E aí você tem aqui várias cenas, tem muito pesadelo nessa cena. Pesadelo, o tempo todo é sonho. O negócio é uma aqui. E aí você tem uns sonhos bizarros. Olha essa arte, mano. Sem maldade, olha isso daqui. Isso aqui é uma parada muito foda. Meu sonho é o Libermeiro fazer uma graphic novel da Liga da Justiça Sombria, porque a arte dele combina perfeitamente. Aí você tem todo o lance da magia com Bruce Wayne, que você vai entendendo na história. Ela vai meio que possuindo ele. Não possuindo, mas... controlando os sonhos dele. E aí o Constantine é muito louco. A magia, ela aparece pro Bruce de um jeito. O Constantine aparece de um jeito bem parecido pro Batman. Isso é muito foda. Ele tá aqui numa igreja, né? Olha só que louco. Tudo é muito gótico, é muito dark e tal. E aí, essa sequência é muito foda. O Batman chega aqui, tá vindo falar com o Constantine. É o Constantine sempre falando com ele. Aí o Batman olha pra cima e ele vê aqui, ó, Jesus Cristo, né, na igreja, e olha só como ele foi pintado. Deixa eu ver se tem nessa outra página. Dessa maneira aqui, ó. Isso aqui é muito doido, velho. Tipo com as cores do Coringa e tal. E aqui, pasmem, é a Arlequina. Sim, é ela. E putz, a cena dela é meio pesada também.
tal. E aqui tá voltando, né, os batimentos cardíacos e tal. E aí, ó, você vê todo esse lance de a maldição, que parece que o morcego faz parte dele, né, e por isso que ele tá aqui pregado. É uma loucura, velho. Olha essa Gotham, que louca. Tipo, essa Gotham aqui é perfeita, né? E parece que é um inferno, não parece que é Gotham, vamos falar a verdade. Tipo, é toda vermelha, né? Parece que tá pegando fogo o tempo todo. Literalmente um inferno. Você vê que é uma arquitetura bem europeia, né? Tipo, uma arquitetura bem Escócia, meio, né? Muito louco. Esse aqui é o Johnny Boy. Então, tipo, é muito da hora também do traje desse Batman que a capa cobre os ombros, né? Cobre até uma parte do peito, que eu gosto bastante disso. Funciona. Tem umas cenas muito massa aqui. Eu gosto das cenas de flashback do Bruce se inspirando no Zorro, né? Muito doido. Aí depois ele pega até né? Isso é muito da hora. Essa é uma história basicamente do Batman tentando entender quem que matou o Coringa. É do mesmo universo de um quadrinho do Joker, que eu tenho ele aqui, deixa eu só ver. Que é esse quadrinho aqui, ó. Esse Batman amaldiçoado aqui é a continuação desse Joker aqui, né? Também é do Brian Azzarello, com os desenhos do Lee Bermejo também. O Lee Bermejo tem uma arte um pouco... É foda ainda a arte do cara, não tem como, né? Olha essa arte aqui, do Coringa. Isso aqui é foda. E ele desenha o Coringa como o Heath Ledger, né? Que já é foda também, né? Bem, não tão parecido assim o cabelo, né? Mas cabelo mais curto, mas é basicamente aquele lance do sorriso com cicatrizes, tá vendo? É muito foda. Então essa é o primeiro quadrinho. E aí você tem esse segundo aqui que eles dão basicamente aqui uma continuada. Dá uma passada aqui. Aí você tem uma coisa que eu achei genial aqui, que é o Etrigan. Ele é um rapper numa boate, faz total sentido. Cara, e aos poucos vai introduzindo os personagens da Liga da Justiça Sombria. Isso é muito incrível. Olha essa cena, que foda. Né? Me lembrou John Wick, né? Acho que lembrou vocês também. Muito louco. Então, você tem esse lance meio sobrenatural na história, com a magia e o Constantine. Tem o lance mais pra frente da Zatanna também. E aí tem hora que tem esse bate-sinal aqui com um sorriso. Aí o Batman vai subir pra ver. Primeiro, na verdade ele vem pra salvar alguém aqui. Aí ele sai. E é muito louco aqui, ó. Mostra ele com a mãe dele, a Martha Wayne meio solitária, meio triste. Aqui é o Etrigan. Cara, muito foda isso aqui. Quando ele encontra... Aqui é quando ele vai atrás do bate-sinal, né? Pra ver quem que, tipo, chamou. E aí ele vê que ele chega aqui nos capangas, que ele já sabe que é do Coringa. Só que quando ele chega, ele encontra a Arlequina, vestida de Coringa. Aí ele sai na mão com ela e tal. E aí ela mostra. E ele fala pra ela, pô, ele morreu, né, tal, você tem que aceitar. Olha essa arte, mano. O bagulho é muito foda. E aí ela senta em cima dele. É muito doido isso aqui. E olha como ela tá. Parece que ela sofreu uma... Sei lá, né, mano? Uma autópsia. Que bizarro. Ela não morreu pra sofrer uma autópsia. Mas vocês entenderam, né? E isso é muito louco. Aí tem essa cena meio enigmática. Não quero dar muito spoiler pra vocês. Aí tem umas capas variantes aqui. Não acabou a história ainda. Aí vai ter a inserção aqui do Monstro do Pântano. Batman enterrado. Isso aqui é uma história meio detetive. Só que a investigação não é o forte dessa história. E é uma história meio sobrenatural. Então você tem o Batman num caixão aqui. E de repente quem tira ele do caixão é o Monstro do Pântano. Mano, esse quadrinho aqui, velho. Tem cada splash page. E aqui é muito louco, né? Constantine com uma máscara do Zorro. Que ele é o guia espiritual do Batman. Falando aqui com o Alec Holland. Você vê que o Alec Holland tem pouca paciência com Constantine. Enfim... Eu não vou dar tanto spoiler aqui desse quadrinho. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra mostrar. Esse aqui é o Monstro do Pântano. Pô, é muito foda o Monstro do Pântano. A magia aqui. Tem um lance da magia com os pais do Bruce. Aí que tem uma aparição da Zatanna. É difícil ler o que a Zatanna fala às vezes quando tá ao contrário, né? Sempre achei difícil. Aí aqui ela de novo. Você vê que todo mundo é desenhado de uma maneira bem... Enfim, não vou dar muito spoiler. Vou passar aqui nos extras pra vocês verem. Várias pessoas fizeram a capa, né? Tá aqui, ó. Essa capa aqui, se eu não me engano... Tem uma que me parece que é o Jim Lee. Eu acho que é essa daqui. Tem várias capas aqui, ó. Variantes. Isso aqui é bem louco, né? Isso aqui também é doido. Boston Brand, que é o Batman.
Aí aqui. Muito foda. Aqui a magia, personagem essencial nessa história. Aqui alguns extras, né? Algumas imagens pra vocês. Aqui, ó, piada mortal, pra quem já leu tá ligado. Essa cena é foda também, forte. Eu gosto, assim, aí ele tem um texto complementar aqui no final. Enfim, eu tô trazendo um review desse quadrinho aqui porque às vezes a pessoa tá começando a ler e ela quer comprar um quadrinho mais, né, mais encorpado, digamos assim, uma coisa mais, uma graphic novel e tal. E esse quadrinho aqui, ele é um Elseworld, você não precisa saber de nada sobre o Batman, só ler esse quadrinho que você vai se divertir. Batman Amaldiçoado é uma visão meio pessimista do Batman, do Brian Azzarello, que eu acho que ele tem essa visão do Batman mesmo. Eu gosto de algumas histórias dele, eu acho que ele manda bem muito na Mulher Maravilha dos 952, eu acho foda. Essa história eu gosto muito, quando saiu, dividiu opiniões, mas eu gosto de história que divide opinião quando ela não é ruim. Porque, às vezes, assim, quando a história é ruim, ela é ruim, ponto. Não vai dividir opinião, mas essa história não é ruim. Ela é uma história que ou você vai gostar do que foi tratado aqui, ou você não vai gostar. Você vai até falar, pô, gostei e tal, achei interessante. E o Libermejo, ele não combina com todos os personagens, vale dizer isso. Ele combina com os personagens mais dark da DC. Batman, Constantine, Zatanna, Monstro do Pântano. Ele desenhando o Superman eu já não curto. Embora seja um puta desenho também, mas eu não curto porque eu acho que é uma vibe meio Superman do mal, assim, sabe, que eu não gosto. Isso aqui é um quadrinho sensacional. Você não precisa ler o Coringa, aquele que eu mostrei pra você saber o que se passa aqui. Preço de capa é 100 conto desse quadrinho aqui. É caro, eu sei que é caro. Tem outros quadrinhos que eu vou fazer um review aqui sem spoiler, né? Fazer uma parada, uma resenha mais mostrando pra vocês. Então, basicamente a sinopse do quadrinho é: o Coringa está morto, o Batman tá tentando saber quem que matou o Coringa. E aí tem toda uma viagem, meio que, como que eu posso dizer, sobrenatural do Batman com o Constantine e o Bruce pequeno com a magia e as inserções aqui dos personagens da Liga da Justiça Sombria. Etrigan, Boston Brand, Zatanna Zatara, John Constantine, Monstro do Pântano. Esses 5 mais o Batman é uma puta história legal pra caramba, vale a pena a leitura. Tem pouco texto essa história, ela não é tipo uma história que você fala assim, pô, tem muita escrita, não. Ela tem pouca escrita e eu acho legal por isso, eu acho que faz sentido. É uma história mais, como que eu posso dizer, mais breve, que as imagens diz muito, né? Você tem aqui, olha essas cenas, mano, tipo, uma cena melhor que a outra. Sensacional. Não quero dar spoiler aqui, não vou dar spoiler. Vamos ver até onde eu posso ir pra finalizar aqui pra vocês. Putz, essa cena é muito doida, da Zatanna e tal. E aí termina nessa cena aqui, ó. Nossa senhora. Enfim, se você puder ir atrás desse quadrinho pra você comprar, sei lá, vai na fé que isso aqui é uma boa leitura. Primeiro quadrinho do selo DC Black Label lançado. Então é legal você falar assim, pô, o primeiro quadrinho que o DC Black Label lançou, eu tenho. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião, você já leu esse quadrinho, você tá atrás desse quadrinho, você quer ver esse quadrinho, você quer ter ele de qualquer maneira. E o que você acha dos desenhos do Libermejo? O que você acha do Brian Azzarello, né? Porque ele escreveu várias outras coisas, eu gosto bastante do Azzarello, acho que ele é um bom roteirista, principalmente na Mulher Maravilha, os 952, que é uma fase, uma das melhores coisas que ele já fez. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião, beleza? Tamo junto, até a próxima.